Pessoal, dando continuidade, esse aqui é o vídeo número 4. Vamos tratar de Spin Selling, uma metodologia de qualificação do seu potencial cliente, onde por meio de algumas perguntas a gente consegue saber o real interesse desse cliente. Essa metodologia ela tem há quase 30 anos. Se não for a mais utilizada, é uma das mais utilizadas no planeta para vendas B2B, onde eu vendo para uma outra empresa. Por quê? Porque quando eu vendo para uma pessoa física ou para um cliente final, geralmente o processo de vendas é mais rápido, porque sou eu, decisor do meu lado, e o cliente final, decisor do outro lado. Quando você vende para uma empresa, para um CNPJ, do outro lado você tem 5, 6, 8, até 10 influenciadores e 2, 3, até 4 decisores. É muita gente envolvida. Por isso que ter um método, uma metodologia de contato, de qualificação do interesse do cliente, ajuda você a entender se a pessoa ou a empresa tem ou não potencial. E essa metodologia Spin Selling, ela tem um livro, ela tem também uma continuidade desse livro, e é legal você ter aí, eu vou deixar embaixo no link do vídeo, como você consegue ter acesso a esse material. O meu tá todo rabiscado, toda vez que eu dou uma olhada tem uma sacada nova. O Spin Selling ele define em algumas fases, mas eu vou resumir em 5 etapas ou 5 fases como você qualifica a venda. A primeira delas é a abertura. Gente, os primeiros passos, as primeiras frases de uma conversa com um novo cliente, elas ditam muito sobre a sequência da qualidade da venda. Então, se o cliente já não gosta de você de primeira, você vai ter um grande desafio. Normalmente, temos 3 barreiras ao iniciar um contato com um novo cliente. Nós, a primeira barreira. Segundo, a empresa que a gente representa, e terceiro, o produto. Para vencermos a primeira barreira, temos que criar rapport, conexão. Perguntas que geram conexão. Por exemplo, perguntas de situação e status. Sr. João, o senhor gosta de viajar? Quando foi a última vez e para onde vocês foram em família? Um exemplo. Perguntas que geram orgulho. Sr. João, desde que o senhor abriu a sua empresa, qual foi o seu maior orgulho? Perguntas, por exemplo, de interesses pessoais. Vamos dizer que eu vendesse seguro veicular, seguro auto. Que tal a seguinte pergunta, né? Sr. João, o quão importante é para o senhor manter quem você ama seguro? Quão importante é manter as pessoas que o senhor ama protegidos? São perguntas que geram conexão emocional, ok? Venci a primeira barreira, que sou eu vou utilizar o método Spin Selling. SPIN, é um acrônimo, quer dizer pergunta de situação, problema, implicação e necessidade de pagamento. Vamos lá, digamos que eu cheguei lá no seu escritório, eu sou um vendedor, minha equipe de pré-venda agendou a visita e eu estou lá chegando com uma pastinha. Essa pastinha tem uma apresentação comercial bem legal, bem bonita, pouco texto e alguns gráficos, alguns desenhos, né? Enfim, um material visual atrativo. E aí eu começo a apresentar e durante essa apresentação vou fazendo perguntas de qualificação. A primeira delas é a pergunta situação. SPIN, situação, problema, implicação e necessidade de pagamento. Vamos lá, a primeira delas, pergunta de situação, é contexto. Quero entender a situação. Se eu vendesse seguro auto, provavelmente a primeira pergunta que eu faria para vender um seguro para você seria: seu esposo ou sua esposa, seu namorado, enfim, pode participar? Por quê? Porque essa pessoa é um decisor direto, né? Uma outra pergunta é: Sr. João, o senhor já se envolveu em sinistros ou acidentes anteriores? Olha só que pergunta legal para começar uma apresentação. A segunda etapa dessas perguntas é problema. Sr. João, para o senhor é importante ter um contrato travado que exija fidelidade, mínimo de 12 meses? Vamos lá, uma outra pergunta, né? De problema, né? Sr. João, por que o senhor imagina que 70% da população não tem acesso a seguro de carro? Perguntas de problema, ok? Agora vamos para a implicação. Implicação é quando você aumenta a intensidade do problema. Sr. João, o senhor já presenciou um acidente grave de trânsito? O senhor lembra qual foi seu sentimento? Sr. João, na região que o senhor trabalha, é aceitável, é permitido que o senhor ande com seu veículo desprotegido ou não assegurado? E aí nós vamos para as perguntas de necessidade de pagamento. Então, essa situação, problema, implicação, necessidade de pagamento, que são perguntas que reforçam as etapas anteriores.
Seu João, se eu pudesse te apresentar uma solução que resolva o seu problema, porém num preço bem mais acessível que o mercado, faria sentido para o senhor? E aí você vai quebrando essas objeções. Então vamos lá, se a gente construísse os 5 passos, o primeiro passo, abertura, criar rapport. Segundo passo, perguntas e qualificação. E o terceiro passo é demonstrar capacidade. Tem um material assim clássico de quem mexe com vendas, que é o famoso CVBA, característica, vantagem, benefício e atração. O que é uma característica de um produto? Característica é uma composição técnica. Então, por exemplo, eu tenho uma caneta azul. O que é uma característica? A tinta é azul. Não é provavelmente um diferencial competitivo uma caneta azul ter tinta azul. Então, assim, vender insistindo que é tinta azul, eu estou vendendo característica. Clientes sabem disso. Quando o cliente quer saber uma característica, ele não te pergunta, ele vai no Google. Porque é muito rápido, é muito fácil ter acesso a esse tipo de informação. Então, CVBA, característica. Agora a gente vai para a vantagem. O que é uma vantagem? É a diferença entre ter ou não ter uma característica. Só de uma vantagem que o senhor leva aqui, Eu, Márcio, particularmente, evito usar o termo vantagem, porque se eu estou tendo vantagem, alguém está tendo desvantagem. Por isso que eu gosto de vender, exato, benefício. O que é um benefício? É o que aquela vantagem faz em benefício para o seu cliente. Talvez comprar uma caneta azul, a tinta azul não seja um diferencial. Que tal se você fizesse a seguinte pergunta? Sr. João, qual foi o contrato mais importante que o senhor já assinou? Aí ele vai dizer alguma coisa. Como seria se o senhor assinasse com uma caneta onde toda vez que o senhor tivesse um bom resultado, isso te trouxesse um bom sentimento, uma boa memória? Para clientes assim, eu tenho esse tipo de caneta, só um instante. Aí você vai lá e traz uma caneta bem melhor. Não estamos vendendo caneta, estamos dando um exemplo didático para entender a metodologia. Então vamos lá. Característica, vantagem, benefício e atração. O que é a atração? É uma frase, uma sacada onde o cliente... por isso que eu preciso desse benefício. Exemplo, vendedores de óculos geralmente falam que a armação é preta. Essa é uma característica. A vantagem é que a armação não é tão pesada, então não machuca essa parte aqui do seu nariz. O benefício é que te dá um ar jovial e profissional. E a vantagem é que preto cai muito bem com qualquer roupa. Então são esse tipo de sacada que o CVBA te ajuda a vencer qualquer objeção. Por quê? Porque toda vez que seu cliente questionar algo, você não vende para ele uma vantagem ou uma característica. Você vai vender para ele benefício. O problema é que a maioria dos times de vendas não sabe os seus benefícios. Por isso que eu, com a minha consultoria, vamos ajudar nisso. Vamos lá. Abertura. Aí eu vou para a segunda fase, que eu vou criar essas perguntas de qualificação, método SPIN. A terceira fase, eu vou trabalhar a demonstração de capacidade, o CVBA. A quarta fase, eu vou para trabalhar as objeções. Então, gente, uma equipe comercial precisa se antecipar a perguntas do tipo: eu já tenho, estou satisfeito, não tenho interesse, estou muito ocupado, me envia que mais tarde eu olho, eu já encontrei mais barato, a qualidade é não sei o que, mas a concorrência oferece não sei o que, mas eu tenho a condição de pagamento. Então, assim, tem que previamente listar as principais objeções e deixar ele pronto. E, por fim, pessoal, fechamento. Fechamento é obter um compromisso. Na metodologia Spin Selling, a última fase é compromisso, um CTA, Call to Action. Ou seja, tem que ter uma ação, essa ação tem que ter prazo. Quando eu me comprometo com o cliente se compromete comigo, eu sempre falo no final. Então, Sr. João, hoje é dia 12, no dia 15, eu vou te ligar às 10 horas para a gente tratar sobre isso, isso e isso. Eu deixo claro para o cliente o que é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade dele. Se isto fica claro, eu não tenho mais medinho ou vergonha de ligar para ele no dia 15 para acompanhar se ele pagou ou não pagou. O problema é que se no meu processo, no meu método de vendas, eu não deixo claro qual é o compromisso, eu não consigo acompanhar. Pessoal, para fechar, então, o Spin Selling é uma metodologia excelente. Na minha consultoria de vendas, meus robôs vão te entregar leads e você vai ter um CVBA, um Spin Selling personalizado para quando a sua equipe de prospecção ou seu vendedor estiver na frente do seu cliente, consiga ter uma conversão de resultado altíssima. Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.